Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Me chamo Heloísa. Essa tiragem aqui é especial para o portal 3/3 do eclipse lunar em Virgem. E o tema para essa leitura é a purificação, serviço consciente, realinhamento entre a rotina e o propósito. O que será ativado neste eclipse? O que está sendo eclipsado? Bom, antes de fazer essa tiragem, vou fazer uma pequena oração aqui. Peço que vocês fechem os olhos, se concentrem aqui na leitura e vamos lá. Neste momento em que o céu se curva sobre nós, nós abrimos o portal entre matéria, energia e espírito. Que a luz da consciência ilumine a nossa sombra, que o véu da ilusão se dissolva diante da verdade. Nós invocamos o poder da terra, do sol e da lua, para revelar o que precisa ser purificado, para sustentar a visão que nos guia, para aceitar a verdade que nos liberta. Que esta tiragem seja um espelho da nossa alma, um rito de passagem entre o que fomos e o que escolhemos ser. Que assim seja. Gratidão, espiritualidade. O que está sendo eclipsado neste eclipse lunar em Virgem para o coletivo? Que está sendo eclipsado. Só tirar assim. Que está sendo eclipsado. Dez de pentáculos. Aqui eu vejo que o coletivo precisa ver as coisas boas da vida. Esse eclipse vai mostrar que nós precisamos ver não somente alimentar a nossa mente, o nosso pensamento para coisas prósperas, positivas, porque a nossa mente ela comanda a nossa vida. Quando nós estamos focados somente nas perdas e no que não temos, nós criamos essa realidade. E essa carta aqui pede para a gente enxergar o que temos de bom, agradecer todos os dias pelas bênçãos, por acordar, por ter saúde, por ter uma casa para morar. Aprendemos a ter gratidão nas pequenas coisas. Esse eclipse está pedindo para a gente ver isso. E não é aquele positividade tóxica como muita gente coloca por aí. Não é que nós devemos fechar os nossos olhos para as coisas ruins que existem no planeta. Não é isso. Apesar disso, nós termos a certeza de que somos cuidados pela espiritualidade, pela nossa fé que nos guia. Essa carta aqui mostra que nós devemos ver o lado bom das coisas, que tudo o que nos acontece é para o nosso crescimento. Agradeça, gratidão. A gratidão é o que esse eclipse vai mostrar pra gente, que precisamos enxergar as coisas boas que temos. Acordar, só o fato de acordar, olhar para o céu e dizer gratidão, meu Pai, por eu estar viva, por eu acordar hoje. Então esse eclipse está revelando isso, para nós abrirmos mais a nossa visão para as coisas boas, agradecermos pelas coisas que temos
e não focarmos mais na falta, no que não temos. Agora vamos lá, a segunda posição é a sombra revelada nesse eclipse. Qual é a sombra revelada? Qual é o excesso que precisamos encarar? A nossa crítica interna, os nossos desconfortos, qual é a nossa sombra interna? Certo. Saiu aqui o 7 de espadas. A sombra interna, a nossa sombra interna que precisamos encarar é a sombra de a todo momento estar na defensiva, se defendendo de tudo, de todos, tendo a necessidade de provar a tua opinião ou de defender o teu ponto de vista. E a sombra de perder tempo com discussões inúteis, com guerras inúteis. Isso pode ser no nosso ciclo de trabalho, círculo de amizades. Aqui a autodefesa excessiva, contra-ataques. Aqui ele tá pedindo, o eclipse tá revelando pra gente a nossa sombra de sempre da gente ter que ficar se defendendo de tudo e de todos o tempo todo. Sair dessa posição de autodefesa excessiva e de que existem lugares, coisas e pessoas que a gente não precisa ficar ali se defendendo. Esse eclipse pede pra gente, a sombra que está sendo revelada agora é esse instinto de autodefesa, né? Que a gente não precisa viver se defendendo de tudo e de todos, provando a nossa opinião para as pessoas, o que é certo e o que é errado, né? E gastar essa energia em outras coisas mais construtivas. Aqui também tem autossabotagem, a gente olhar para o que a gente anda perdendo tempo, que não vai nos trazer nenhum retorno, nenhum crescimento, não vai agregar nada à nossa vida. Essa é a sombra que o eclipse está revelando pra gente neste momento. Agora vem o que precisa ser dissolvido nesse eclipse, o que está sendo dissolvido, tá? Crenças de perfeccionismo, autocobrança excessiva, autocontrole excessivo também, ou controle sobre coisas e pessoas excessivos. Vamos ver o que está sendo dissolvido neste eclipse. Seis de pentáculos. Aqui está sendo dissolvido a falta de reciprocidade, o equilíbrio entre dar e receber. Está sendo dissolvido agora neste momento do eclipse o desequilíbrio entre dar e receber. Quando nós criamos a consciência dentro de nós de que devemos ter esse equilíbrio, nem dar demais, nem receber demais, mas sim
o equilíbrio entre o dar e o receber. Desculpa, gente. Esse aqui é o que está sendo purificado. Quer dizer, a partir desse eclipse, nos próximos 6 meses, nós vamos ver um maior equilíbrio entre o dar e o receber na nossa vida. Para quem tinha muita dificuldade nessa parte, ou desequilíbrio, vai ser equilibrado isso, porque isso está sendo purificado agora nesse eclipse, nesse portal 3/3. E muita gente está passando por isso, essa purificação do equilíbrio entre o dar e o receber. Vamos lá para a próxima. A purificação, vamos ver qual é a consciência que começa a emergir a partir desse eclipse para o coletivo. Qual é a nova consciência que começa a surgir com esse eclipse para o coletivo? Qual é a nova consciência que começa a emergir a partir desse eclipse para o coletivo? Uau, a torre. Meu Deus. Isso aqui é uma nova consciência mesmo. Nada do que quebra de padrões internos e padrões que não se sustentam mais. Quer dizer, padrões que não se sustentavam mais na nossa vida. Isso pode ser padrões de comportamento, padrões de pensamento, formas de se relacionar, até mesmo as formas de ser estão sendo quebradas agora. É uma quebra de estrutura. Quer dizer, nada do que foi construído em uma base que não era sólida vai permanecer a partir desse eclipse. Nada do que foi construído em bases falsas, fracas, vai permanecer. Tudo vai desabar. Mas o que vai sair da vida das pessoas, de nós, a partir desse eclipse, é o que não era verdadeiro, porque o que é verdadeiro permanece. A torre, ela não vem como uma catástrofe, um desastre na nossa vida. Ela vem para retirar o que não nos serve mais. Isso aqui pode ser tanto interno como externo. Então, se preparem, porque esse eclipse aqui vai retirar, vai fazer uma limpa geral na nossa vida. Padrões, hábitos nocivos que já não servem mais vão cair por terra. Tudo que não serve mais para a nossa evolução, para o nosso bem, o próprio divino está tirando. Então, castelos vão cair, né? O que a gente achava que tinha base sólida, se não for construído sobre uma base de verdade, de sustentação, vai ser derrubado. Né? Isso aqui inclui relações, trabalhos que já não servem mais. Automaticamente, o que não serve para nossa evolução, gente, vai ser retirado, vai ser destruído. Pode ser até abrupto, mas a gente tem que pensar assim, não como uma perda, eu perdi tal coisa, porque nada do que é nosso, de verdade, vai ser perdido. O que é para ser nosso, chega para nós. Mas primeiro tem que ser feita essa limpeza, essa retirada do que não nos serve mais. Isso aqui pode ser, eu acredito, que eu sinto na verdade, é que esse eclipse vai retirar tanto crenças enraizadas no coletivo, padrões de comportamento, hábitos
E também vai trabalhar no material, no externo da nossa vida, como relações, trabalhos, estilos de vida que não servem mais para o crescimento. Então é uma purificação de verdade, né? É uma retirada de tudo que já cumpriu o teu papel. Só que esse aqui é uma retirada abrupta, né? Não é como a morte, né? Que a morte, a carta da morte, ela finaliza um ciclo. Aqui não, a torre ela retira, às vezes de forma abrupta. E no momento que aquilo sai da nossa vida, nós até podemos pensar que aquilo, meu Deus, foi né, um desastre, uma coisa ruim, mas depois que a gente passa o tempo, a gente vê que realmente aquilo não era bom para nós, né? É uma queda necessária, é um corte necessário, é o divino atuando aqui. Então esse eclipse vai fazer uma limpeza, como se diz, limpeza completa, tanto interna quanto externa. Então é uma purificação mesmo, tá? Vamos ver aqui qual é a próxima. Tá, a próxima carta é o novo padrão, né? Qual é o novo padrão que será construído após essa purificação do eclipse, né? Qual é o novo padrão para o coletivo após essa queda, essa limpeza, essa purificação no coletivo? O novo padrão. Nossa Senhora. A justiça. O novo padrão aqui é nós enxergarmos o que é justo para nós. É o equilíbrio na nossa vida. Após retirarmos o que não serve, o que já não faz mais sentido, ou o que não nos traz mais o crescimento, será feito um equilíbrio, tá? Será feito um equilíbrio nas coisas da nossa vida, em todos os sentidos, né? Equilíbrio interno, nós mantermos somente o que realmente é essencial na nossa vida, tá? Alinharmos rotina, trabalho, equilibrarmos a nossa vida. Depois do que for retirado, porque essa purificação, esse eclipse, ele vai retirar o que está em desequilíbrio aqui, que é claro pela torre, vai ser instaurado um estado de equilíbrio na nossa vida, tá? Então isso aqui é muito positivo. E é um equilíbrio que vem do alto, tá? É nós olharmos para o divino e buscarmos o que é essencial para nossa vida e o que está em excesso, porque vai ser retirado, o que está em excesso vai ser retirado, para ficar somente o que nos traz o equilíbrio, tá? Então isso aqui é uma maravilha, né? Um novo padrão, e não só conosco mesmo na nossa vida, mas com o próximo também, né? Nós agirmos de forma justa conosco e com o nosso próximo, no nosso círculo social, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Agirmos com justiça, com igualdade, com equilíbrio, controlarmos, nós aprenderemos a controlar os nossos instintos mais animais, mais selvagens, e aprender a controlar isso agindo com equilíbrio e ponderação. A gente não vai mais, a gente vai domar esse instinto
selvagem que parte para briga, para desavença, né? E aprendemos a ter um equilíbrio interno e externo também, porque quando a gente começa a ter o equilíbrio interno em nossa vida, esse equilíbrio se reflete no nosso externo também. Porque quando nós estamos equilibrados internamente, a vida ao nosso redor também se equilibra. Tudo começa dentro da gente. Então, essa carta aqui me mostra muito isso, de nós estarmos também equilibrando os nossos instintos selvagens, o que traz desequilíbrio para nós. Será um ajuste, tá? Será feito um ajuste. Posso até dizer que é um ajuste kármico também, porque muitas das pessoas que assistem esse vídeo talvez tenham passado por poucas e boas aí na vida já, né? Tiveram que se defender muitas vezes, tiveram que provar a sua dignidade, o seu valor, e agora isso está sendo ajustado, tá? Pelo eclipse. E essa energia vai reverberar aí pelos próximos 6 meses. Então, observem, salvem esse vídeo para ver depois, para ver o que mudou na vida de vocês, o que está sendo incorporado na vida de vocês, tá? Porque essa leitura aqui não é uma ação imediata, ela é uma ação contínua, constante e contínua pelos próximos 6 meses. Pode ser que vocês não vejam o resultado agora, nesse momento, mas ela vai reverberar ainda, essa energia, tá bom? Então, vamos aqui para a próxima, que é a integração, tá? Como nós vamos incorporar essas transformações na prática, tá? Qual será a ação concreta? Como vamos incorporar essa integração na prática? Essa energia, né, da justiça e do equilíbrio. Vamos lá. Ação na prática. 4 de copas. Essa carta aqui, ela bate bem com a primeira carta que saiu, que foi o 10 de Pentáculos. É nós olharmos para o que está sendo oferecido para nós enxergarmos as nossas oportunidades, o que temos na mão, né? Aqui tem esse homem aqui, ele está desperdiçando o líquido das taças ali, mas há uma mão oferecendo a ele uma flor de lótus aqui da água, e ele não está nem vendo. Então, aqui uma ação prática para nós é nós enxergarmos ao redor, ter uma visão mais ampla das coisas, das situações. Enxergarmos além da bolha. Porque há oportunidades ao nosso redor, mas que nós precisamos, a ação prática que precisamos ter é enxergarmos oportunidades onde antes nós não enxergávamos. Que existem, estão sendo entregues e vão ser entregues. Então a nossa ação prática é o quê? Saber ver, enxergar essas oportunidades para o nosso crescimento. Saber assim que não pensar só nas perdas. Ai, não deu certo isso daqui. E ficar só focando naquilo ali que não deu certo. Ai, não vai dar certo desse jeito. Vamos olhar para fora da bolha. Vamos olhar para fora da caixinha. Enxergar mais além, ter uma visão mais ampla. Porque talvez ali onde você está olhando nesse momento
não tá surtindo nada, não tá saindo nada dali, não tá saindo fruto nenhum dali. Mas de repente você tá olhando para o lugar errado. Essa carta é bem isso, ela mostra bem isso, para você olhar para fora, por outro ângulo, e não só focar ali onde você está focando, que não está tendo resultado. De repente, não é ali, é em outro lugar. Então, essa carta aqui, a ação prática que ela pede é isso: olharmos com uma visão mais ampla das situações, das coisas, olharmos é, outras oportunidades que estão surgindo fora da nossa visão. É ampliarmos a nossa visão, tá? Para conseguirmos ter uma satisfação, né? A satisfação que a gente busca, que nós buscamos na vida. Olhar por outro, né? O que está sendo oferecido, porque aqui tem oportunidades, mas que nós não estamos conseguindo enxergar ainda. Porque há necessidade de olharmos por outro ângulo, tá? Agora vamos lá, o propósito desse portal, tá? Qual é o propósito desse portal? Qual é a mensagem espiritual maior deste eclipse para a nossa evolução? Qual é a mensagem espiritual maior deste eclipse para a nossa evolução? Tarô. Qual a mensagem espiritual maior deste eclipse para a nossa evolução? Aqui mais uma carta, ó, 2 de pentáculos. A mensagem espiritual maior desse eclipse para a nossa evolução é nós entregarmos, assim, o que eu vejo nessa carta é o seguinte, ó. Tá vendo? Tem uma criança, uma menininha correndo atrás dessa cobra aqui. O símbolo do Ouroboros, que é o símbolo do infinito, né? Existe um sol e uma lua dentro desse símbolo que me representa a sombra e a luz. O equilíbrio entre a sombra e a luz. Esse eclipse, a mensagem espiritual principal desse eclipse é trabalharmos o nosso equilíbrio interior, a nossa luz e a nossa sombra, tá? Curarmos a nossa criança interior, porque eu vejo aqui também uma criança, essa menininha aqui é uma criança, ela tá correndo atrás desse Ouroboros aqui, ela tá correndo atrás do equilíbrio, né? E a serpente, né? A serpente é o símbolo do renascimento. A serpente, ela troca a capa dela, né? Ela renova a capa dela. Então aqui eu vejo o símbolo a mensagem espiritual desse eclipse é retirarmos a nossa casca velha, equilibrarmos a nossa sombra e a nossa luz, porque ninguém é só luz e ninguém é só sombra, gente. Todo mundo aqui nesse planeta tem a sombra e tem a luz. É reconhecermos que temos essa sombra e precisamos trabalhar isso também. Porque quando a gente joga para debaixo do tapete a nossa sombra, essa sombra uma hora ela vai emergir de uma forma não muito agradável, né? Essa sombra, se não for olhada, se ela não for reconhecida, ela às vezes causa um estrago na nossa vida. E é tudo meio inconsciente, gente. É tudo inconsciente.
Às vezes, muitas coisas nossas estão lá guardadas no nosso inconsciente porque não queremos olhar, não queremos trabalhar, porque trabalhar com as sombras dói, machuca, dói, porque às vezes vamos ver coisas nossas que não queremos e vamos ter que encarar. Então, esse eclipse aqui ele pede para a gente olhar também para as nossas sombras e para a nossa luz também. Reconhecermos as nossas partes duais, a nossa dualidade nesse planeta e aprendermos a equilibrar essas duas partes, porque aí nós vamos conseguir sim viver mais harmoniosos, mais satisfeitos na nossa vida, mais felizes. Aqui a justiça também saiu, ó, que é o que vai ser integrado em nós, né? A justiça também tem a ver com isso aqui, com equilíbrio, né? O nosso equilíbrio, gente, tá? Vivemos a vida com mais leveza, com mais pureza. O mundo já está muito pesado para a gente pesar ainda mais na nossa vida. Então, a mensagem desse eclipse é essa. Vamos equilibrar os nossos opostos, trabalhar isto, renovar as nossas energias, equilibrar as nossas energias, trabalhar a nossa criança interior para conseguirmos passar o melhor possível por esse planeta aqui, porque a gente sabe que esse planeta aqui não é nenhum paraíso, né? Não é só flores esse planeta aqui, existem muitas coisas ruins, nós sabemos, não podemos fechar os olhos para isso. Mas se cada um trabalhar dentro de si, com certeza a nossa vida ficará um pouco mais leve, tá? E essa é a mensagem aqui do eclipse, gente. Quero agradecer a vocês, aos novos inscritos do canal. Se gostaram desse vídeo, por favor, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Eu vou estar sempre postando vídeos aqui, tá? E é isso. Gratidão a vocês, gratidão, espiritualidade. E eu quero fazer uma oração aqui para fechar, tá bom? Esse nosso portal 03, né? Portal 3 do 3. Feche os olhos, se concentrem. Vamos orar, pessoal. Nós agradecemos ao céu, à terra e ao Espírito que nos habita. Que as cartas reveladas sejam sementes de lucidez. Que o que foi dito e visto não seja esquecido. Que o que foi sentido seja integrado. Nós encerramos este rito com humildade e coragem, sabendo que a alquimia começa de dentro. Que o eclipse leve o que não nos serve mais e que a aurora dourada desperte o que soma em nossa vida. E assim é. Gratidão, pessoal. Gratidão. Até o próximo vídeo.